O princípio da conservação do momento angular está em pé de igualdade com o princípio de conservação do momento linear. Os dois princípios têm a mesma relevância para a física. Enquanto um trata do movimento de translação, o outro vai tratar dos movimentos de rotação. Vimos na primeira metade desse curso que quando a resultante das forças sobre um objeto é nula, o momento linear é uma grandeza conservada. A partir da segunda lei de Newton, temos que a força resultante é igual à derivada do vetor momento linear em relação ao tempo. Se o momento linear é constante, é porque a força resultante externa sobre o sistema é igual a zero. Sob essas circunstâncias, temos o equilíbrio de translação. Significa que o objeto ou o sistema de partículas vai permanecer em repouso ou vai se mover com momento linear constante, mantendo a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma magnitude. Para as rotações, dizemos que quando a resultante dos torques sobre um objeto é nulo, o momento angular é uma grandeza conservada. A partir da segunda lei de Newton das rotações, temos que o torque externo em relação a algum eixo é a derivada do vetor momento angular em relação ao tempo. Se o vetor momento angular é constante, é porque o torque externo resultante sobre esse objeto é igual a zero. Sob essas circunstâncias, temos o equilíbrio de rotação. Significa que o objeto ou ele está em repouso, ou ele se move, rotaciona com velocidade angular constante. Ocorre que se essas duas condições são satisfeitas ao mesmo tempo, força resultante externa igual a zero e torque resultante igual a zero, temos algo que chamamos de equilíbrio mecânico. E é devido a esse equilíbrio mecânico que conseguimos manter as estruturas de prédios e pontes. Nós observamos o princípio da conservação do momento angular no giro de uma patinadora no gelo, porque isto é determinado pelo seu momento angular. Observe aqui a bailarina girando em torno de um eixo que passa dos pés à cabeça, que é um eixo de simetria. Como as forças internas, que são as forças devidas aos braços e pernas, resultam em um torque interno nulo, e no contato dos pés com o gelo, o torque das forças externas é muito próximo de zero, podemos dizer que o torque resultante em torno desse eixo de rotação é igual a zero. Em consequência, a derivada do vetor momento angular em relação ao tempo também é igual a zero, logo o momento angular é igual a uma constante. E como a bailarina gira em torno de um eixo de simetria, o momento angular, o vetor momento angular, tem a direção da velocidade angular. O momento angular é igual ao produto da inércia rotacional da bailarina vezes o vetor velocidade angular. Segue desse resultado que a inércia rotacional inicial vezes a velocidade angular inicial será igual à inércia rotacional final vezes a velocidade angular final. A direção, a magnitude e sentido do vetor momento angular não variam. Ele será sempre vertical, de baixo para cima, paralelo ao eixo de rotação e terá sempre a mesma magnitude. Para essa bailarina que gira em torno do seu eixo de simetria sobre uma superfície onde o torque externo resultante é muito próximo de zero. Observamos também o princípio da conservação do momento angular do giro da Terra em torno do Sol, pois a Terra está sujeita a uma força central. Reconhece como forças centrais aquelas forças cuja linha de ação da força intercepta o centro de força. Suponha que esse eixo cartesiano, onde na origem esteja, por exemplo, o Sol, e esta bolinha representa a Terra. A força entre a Terra e o Sol é descrita por uma força que depende da distância. E essa força, ela busca o centro de forças. O vetor posição da Terra em relação ao Sol e o vetor força são paralelos. Logo, o ângulo entre R e F é igual a zero. Isto classifica essa força de atração gravitacional como uma força central. A magnitude da força também depende dessa distância radial. Quero dizer que o vetor força é uma função da posição nessa direção radial. Exemplo de forças como essa são a força elástica, a força gravitacional e a força elétrica, a lei de Coulomb. Esse exemplo de força central pode ser ilustrado por esse exemplo aqui desse slide. Uma mesa onde há um furo. Por meio desse furo passa uma linha que está conectada a uma massa de valor m, e essa massa ela é puxada por esse fio por uma mão. Essa mão exerce o papel de uma força central. Devido a essa força central, a partícula vai descrever uma trajetória curvilínea, porque essa força central, na verdade, é uma força centrípeta, uma força que busca o centro. Veja que o vetor velocidade tangencial muda de direção.
Logo, temos uma aceleração centrípeta. Esse exemplo ilustra perfeitamente o efeito de uma força central sobre uma massa. Essa massa vai descrever um movimento circular em torno do centro de forças, e esse movimento circular vai se dar num plano. Isto é uma consequência da conservação do momento angular, quando nós temos forças centrais. A força central ela não tende a produzir a rotação em relação ao centro de forças, porque o torque é o produto R vetorial força. Como eu acabei de falar, o vetor radial R e o vetor força têm a mesma direção e sentido, e o ângulo entre eles é igual a zero. Como consequência, o torque em relação ao centro de forças é igual a zero. Em consequência, a derivada do vetor momento angular em relação ao tempo é igual a zero, e o momento angular é uma constante. O momento angular nesta figura é um vetor perpendicular à superfície. Enquanto o vetor momento angular é perpendicular à superfície, mantém a sua direção no espaço e mantém a mesma magnitude, isto é uma garantia que o movimento vai ocorrer no plano. A bolinha se move no plano devido ao vetor momento angular, que é perpendicular ao plano formado pelo vetor momento linear e o vetor radial R. Este exemplo que você encontra nos livros textos é suficiente para escrever o movimento da Terra em torno do Sol. Aqui está a Terra com seu vetor velocidade v, a sua inércia m, logo possui um vetor momento linear, o vetor radial r, que localiza a Terra em relação ao Sol, e aqui está o vetor momento angular. O momento angular perpendicular ao plano formado por r e o momento linear. A rotação da partícula, a rotação do Sol, será no mesmo plano de rotação desse sistema Terra-Sol. Veja, então, a importância, a relevância de estudar o princípio de conservação do momento angular. Eu quero pedir a você que, quando encontrar esses exercícios no livro-texto, tente associá-los a alguma coisa que você tenha visto, alguma coisa que o cerque, alguma coisa do seu cotidiano. Assim você vai dar mais importância, mais relevância à física, e vai poder modelar sistemas físicos com mais realismo.